Mais uma vez, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. Estes que serão os versículos da nossa exposição nesta noite, dando início a uma série de 3 exposições denominadas Participantes do Reino. Hoje será a parte 1, versículo 1 ao 6. Próximo domingo, se Deus quiser, será a segunda parte, do versículo 7 ao 14. E então, no último domingo deste ano, teremos a terceira e última parte desta minissérie de 3 exposições Participantes do Reino, do versículo 15 até o versículo de número 24. Nessa noite estaremos meditando sobre gracioso descanso. Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Aqueles que acharam, por favor, digam amém. Amém. O Senhor nos diz assim por parte da sua própria palavra. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e mandou-o embora. A seguir, diz o versículo 5, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos orar mais uma vez, vamos à presença do Senhor. Ó Deus bendito, a Tua palavra ecoa desde a eternidade, de modo que os céus e a terra hão de passar, mas a Tua palavra não passará. E mediante isso, ó Deus, não há neste mundo, nem nunca houve, nem nunca haverá, aquele que poderá conhecer todos os desígnios em toda a sua profundidade, tudo aquilo que o Senhor revela por meio da Tua santa palavra. Por isso nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua eterna palavra, reconhecemos a nossa profunda e constante necessidade de que Deus, o Espírito Santo, o Senhor, possa estar falando aos nossos corações, desvendando os nossos olhos, de modo que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Faz isso com cada um de nós. Alimente aqueles que já são Teus. Chame da morte para a vida aqueles que não ainda reconheceram os seus pecados diante do Senhor, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Que a Tua palavra cumpra o seu propósito nessa noite, salvar e condenar segundo a Tua vontade. Assim nós oramos e agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Quando nós olhamos para o Evangelho, sobretudo para aqueles que se levantaram em oposição ao ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e isso tem tudo a ver conosco, porque como igreja, a Bíblia nos fala que nós somos o corpo de Cristo e que Ele é o nosso cabeça. Então, quando nós olhamos para a oposição que se levantou contra Jesus e contra o seu ministério terreno, nós vamos perceber que existe um padrão na vida de todos aqueles que se opõem a Jesus. O Espírito Santo faz questão, por exemplo, nos evangelhos, de deixar isso muito bem registrado por meio dos 4 evangelistas. E ele não faz isso à toa. O Espírito Santo não registra esse padrão à toa. Ele faz para que os ouvintes do Evangelho, confrontando o seu coração a essa realidade, evitem cometer os mesmos erros que aqueles que se opõem ao Evangelho, a Cristo, acabam cometendo. Os Evangelhos mostram pelo menos 3 padrões na vida daqueles que se opõem a Jesus. Os opositores de Jesus, segundo os Evangelhos, eles são maliciosos contra a verdade do Evangelho e contra o próprio Cristo. E quando nós saímos dos Evangelhos e nós vamos para Atos e para as cartas, nós vamos ver que esse padrão de malícia, ele vai se levantar, ele vai continuar existindo
contra Cristo através do seu corpo, a igreja. O segundo padrão que nós encontramos daqueles que se opõem ao Evangelho é que a sua vida é centrada em si mesmo, ainda que se esforcem para tentar vender a ideia de que são tementes a Deus, mas na prática não são egocêntricos, e já falamos sobre isso. Mas um terceiro padrão que os evangelhos nos mostram acerca daqueles que se opõem a Cristo e ao seu evangelho e à sua igreja é que os opositores do evangelho, eles são arrogantes, porque eles pensam que obedecerem certos pontos escolhidos da Bíblia faz com que eles se tornem piedosos aos olhos de Deus. O evangelista Lucas, aqui no começo desta tríade de ensinos, do versículo 1 até o versículo 24, vai apresentar para nós um episódio em que Jesus está numa casa, num jantar, porque ele havia sido convidado para uma refeição na casa de um importante fariseu. A palavra grega chega a chamá-lo de príncipe, ou dos principais, talvez até o próprio líder do Sinédrio nesses dias. Só que talvez você lembre que não é a primeira vez que Jesus é chamado, é convidado por um fariseu para comer junto. Nós vimos no capítulo 11, a partir do versículo 37 em diante, naquele episódio em que a mulher pecadora entra e unge os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga-os com os seus cabelos, ali Jesus também tinha sido convidado para uma refeição. Os fariseus, nesse contexto, infelizmente, mais uma vez, estão agindo como opositores a Jesus, ao seu evangelho. Estão, mais uma vez, agindo de modo malicioso, com falsa piedade. Eles estão promovendo uma ocasião que geralmente é uma ocasião própria para se partilhar com familiares ou com amigos chegados. Era um jantar, mas não era um jantar comum, era um jantar especial, porque era um jantar no sábado. Jantares no sábado, eles eram preparados um dia antes, com todo o cuidado, para que pudessem entrar no dia do descanso com tudo pronto. E eles têm um intuito em marcar esse encontro, em fazer esse convite ardiloso a Jesus, apanhá-lo em algum erro em relação à lei. O próprio capítulo 11 de Lucas nos mostra que ao fim daquele primeiro convite que ele recebeu, lá no versículo 53 e 54, após Jesus ter perdoado a pecadora, Lucas nos diz que quando Jesus saiu daquele jantar, saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Esse é o cenário. Mas nesta ocasião, mais uma vez, assim como aconteceu naquele outro contexto, o Senhor vai nos ensinar duas coisas, como igreja, como crentes. Primeiro, como nós devemos agir em situações assim. E segundo, e mais importante talvez, quem são aqueles que foram escolhidos para serem participantes do reino? Começa aqui, nesta tríade de ensinos, que vão acontecer exatamente neste jantar. O Evangelho nos apresenta Cristo, um Cristo gracioso, um Cristo que veio oferecer salvação, mas não veio oferecer salvação a um grupo específico. Não. Ele veio oferecer, ele veio ofertar salvação a todos. Ele não veio ofertar salvação só àqueles que eram favoráveis, que se mostravam favoráveis a ele. Ele vem ofertar salvação até aos seus opositores, até esses fariseus que estão constantemente recebendo a oferta do Evangelho, a oferta da graça. E eu chamo a sua atenção, igreja do Senhor, porque isso deve ser muito didático para você, cristã, deve ser muito didático para você, cristão, que às vezes é tentado ou tentada a querer oferecer o seu melhor, a querer oferecer o fruto do Evangelho que existe na sua vida apenas para aqueles que são seus afetos, apenas para aqueles que lhes são queridos, apenas para aqueles que lhes são achegados. A você, cristão e cristã, deve ser didático esta passagem,
Você que acha que tem o direito de recusar o que há de melhor em você, ou seja, o fruto do Evangelho na sua vida, aquele que lhe fere, aquele que lhe ofende. Você é cristão? Você é cristã? Então imite o Cristo, imite a Jesus, ofereça o Evangelho como resposta a tudo na sua vida e a todas as pessoas que se achegarem a você, quer lhes sejam queridas ou não, quer sejam favoráveis a você ou quer pisem no seu calo. Ofereça o Evangelho como resposta. Você é cristão, você é crente, então imite a Cristo neste sentido, porque é isso que ele vai fazer. Ele foi convidado ardilosamente, maliciosamente, mas ele vai apresentar para eles o Evangelho. Ele vai apresentar para eles a correta interpretação da lei à luz daquele que a escreveu, que a promulgou-a. Ele vai trazer para aqueles opositores a correta aplicação dos mandamentos de Deus, que foram dados com dois motivos muito bem definidos e específicos: a glória de Deus e o bem do seu povo. O versículo 1 diz que num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. O coração da observância da lei para o judeu residia em só duas coisas. De todos os mandamentos, de todas as tradições rabínicas, duas coisas eram fundamentais. A primeira, a circuncisão. Você quer ser um prosélito, tem que se circuncidar. A segunda, a observância do sábado. Guardar o sábado, não só de acordo com a lei de Moisés, mas de toda a tradição rabínica. Aqueles que queriam ser prosélitos não podiam negociar isso de jeito nenhum. E esse cenário é no sábado. Por várias vezes, por causa dessa falsa piedade, dessa seleção do que priorizar na lei de Deus, os fariseus tentaram apanhar Jesus na quebra do dia do descanso. E para você que nos visita, sábado aqui é Shabat, pode ser traduzido por descanso. Inclusive a King James Version já traz a tradução para descanso. Era num dia de descanso, era no sábado. Então, por várias vezes os fariseus tentaram apanhar Jesus na quebra desse dia. E pelos usos e costumes dos fariseus, Jesus teria quebrado pelo menos 7 vezes já esse dia do descanso. De modo que o evangelista Lucas diz que ao entrar nesta casa que ele foi convidado, eles o estavam observando. E eu quero chamar a atenção aqui para você nesse versículo a 2 verbos. Primeiro, entrar. Entrar é literalmente comparecer. Por isso que eu estou antecipando a tradução deste verbo, dizendo que Jesus foi convidado. Aqui, na nossa versão portuguesa, diz que ele entrou, como se ele não tivesse sido convidado, mas ele foi. Ele não entrou apenas, ele compareceu. Esta é a melhor tradução. Mas o segundo verbo é que eles estavam observando a ele. Então, o verbo observar. Esse verbo observar, ele é mais do que observar. Este verbo observar, ele pode ser traduzido como bisbilhotar. Estar ao lado para observar. Não é um relance de olho, mas é uma observação assídua, cuidadosa, insidiosa, proposital. Era assim que eles estavam observando Jesus. Esse verbo observar, ele ainda pode ser traduzido olhar atentamente o que está sendo feito. Então Jesus foi convidado, ele compareceu, ele entra e agora eles começam a se colocar ao lado de Jesus e ficar olhando para ele assintosamente para ver o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Jesus foi convidado, mas ele foi convidado com um objetivo muito bem definido. Era uma armadilha. Mas atente para as boas notícias, atente para o Evangelho. Jesus Cristo é Deus. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava sendo convidado, mas mesmo assim, ele foi. É por isso que às vezes, há pessoas que ainda hoje acham que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, vivo,
sentado à destra do Pai e que virá para buscar a sua igreja, é alguém enrolável. Porque, afinal de contas, muitas coisas são feitas e ditas e escondidas e feitas com segundas intenções, mas Jesus não toma providência. Jesus ainda assim está lá, domingo após domingo, trazendo a mensagem do Evangelho. Domingo após domingo, renovando a santa convocação sobre aqueles que rejeitam-no de segunda a sábado. Ele continua trazendo a renovação da sua graça. É pura e pura graça. Ele, sabendo que era uma armadilha, ainda assim ele foi. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção, crente, sobretudo a você que já é um cristão, uma cristã, que você deve ter muito cuidado com as suas bisbilhotices, com as suas observações insidiosas. Porque há pessoas, e infelizmente isso é uma grande verdade, mesmo no meio do povo de Deus, que se sentem confortáveis com o anonimato dos seus pensamentos, que se libertam a pensar naquilo que querem, como se Deus não pudesse sondar as suas mentes, como se Deus, na verdade, nem existisse, como se Ele não pudesse sondar o íntimo dos seus corações. E deixe-me fazer aqui uma pergunta a todos vocês que estão ouvindo o Evangelho nessa noite. É uma pergunta direta para que você responda a você mesmo, a você mesma. Os seus pensamentos podem ser expostos? Os seus pensamentos poderiam ser trazidos à tona? Todos os seus pensamentos? Ou existem pensamentos que você tem que você jamais gostaria que ninguém soubesse? Lembre-se, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Há pessoas que são caladas, que não falam muito, que não interagem, que não se expõem e acham que isso é uma vantagem, acham que isso é uma qualidade. Daí essas pessoas ficam confortáveis no seu anonimato, só observando, só bisbilhotando, ficam de lado de outras pessoas com apenas um único objetivo: observar maliciosamente o que os outros estão fazendo. Daí os seus corações cheios de rebeldia contra Deus, os seus corações perversos, egocêntricos, cheios de si mesmo, começam a criticar. Não conseguem fazer outra coisa senão encher o seu coração de crítica, exatamente como está acontecendo aqui com esta oposição a Jesus. Jesus, aquele que, como já foi dito hoje aqui, criou todas as coisas pela sua palavra, ele tem uma palavra qualificadora, adjetivadora para quem é assim: sepulcros caiados. Por fora, aparentam-se bem branquinhos, bem piedosos. Atente para você que está ouvindo o Evangelho, atente para a mensagem que Jesus está trazendo ao seu coração hoje. De fato, os homens não podem ver. Aleluia! Que no ministério pastoral não está incluída essa cláusula, ler pensamentos, graças a Deus por isso. Os homens não podem conhecer o seu pensamento. Você sabe por quê? Porque, na verdade, Deus, em sua infinita sabedoria, privou o mundo dos pensamentos humanos. Porque o fato é que há pensamentos que são piores do que um cadáver em decomposição. Misericórdia, se os pensamentos humanos, eles fossem expostos. Tem até um filme sobre isso. Um filme depois do evento apocalíptico, os pensamentos começavam a ser expostos. Misericórdia, é um caos. Entenda, o seu anonimato existe porque Deus quer, mas ele existe aqui. Ele não existe diante dele. É por isso que, antes de terminar essa mensagem, apenas no primeiro versículo, o Evangelho está chamando a mim e a você: arrependa-se dos seus maus pensamentos,
Arrependa-se da crítica do seu coração. Arrependa-se da maldade de ficar calado, de ficar calada, só observando. Arrependa-se, porque todos os seus pensamentos, todas as suas motivações, todas as intenções do seu coração estão patentes aos olhos de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz que ele conhece os pensamentos e sonda os corações com um objetivo, para dar a cada um segundo os seus caminhos e as suas ações. Se parasse aqui, era uma tragédia. Mas eis que o homem intenta de mal, Deus transforma em bem. Veja a providência do versículo 2. Eis que diante deles se achava um homem hidrópico. A versão NVI, ou a versão Nova Almeida atualizada, fala com o corpo inchado. Era uma doença que fazia com que o corpo ficasse inchado, pernas e braços inchados. Apesar de banquetes como esse aqui acontecerem de portas abertas, ao ponto de que transeuntes, pessoas que estavam passando pela rua, entrassem, exatamente como aconteceu com a mulher que se achegou aos pés de Jesus lá em Lucas capítulo 7. É estranha a aparição desse homem, porque a hidropisia, que é justamente essa doença que traz inchaço para o corpo, para algumas cavidades do corpo, para os judeus, aquela teologia da retribuição, ela era sinal da ira e do juízo de Deus sobre alguém que pecou gravemente, sobretudo sobre os imorais. Então, alguém aparecer com uma hidropisia era sinal de que Deus havia trazido juízo sobre ele. Então, não era muito confortável um cenário tão particular como esse para um homem desse aparecer à noite. E é possível que os fariseus, então, tenham promovido esse encontro no sábado, propositalmente, para novamente colocar Jesus à prova. Afinal, o texto diz que, o versículo 2, que ele se apresentou diante. De toda a casa, ele estava certinho na frente de Jesus. Ele se apresentou na frente de Jesus. É possível que os judeus tivessem, de modo muito maldoso, usado o sofrimento desse homem, talvez até prometido para ele: olha, você vai ter a oportunidade de estar diante daquele que está curando multidões. É possível. E a confirmação dessa teoria, que eu e alguns outros teólogos defendem, está no versículo 3. Porque o versículo 3 registra que o nosso Salvador se dirigiu aos intérpretes da lei e aos fariseus. Só que o verbo se dirigir, ele na língua grega não é se dirigir, é responder. Dar uma resposta a uma pergunta proposta. E a única versão em língua portuguesa que traz essa tradução é a King James Version, a versão do rei Tiago. A versão do rei Tiago diz que Jesus, respondendo a eles, aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? É lícito? A Nova Versão Internacional: é permitido ou não curar no sábado? Interessante que os homens, eu, você, podem até ter a intenção de esconder algo dos outros, às vezes até de Deus, achar que pode, que consegue. Mas a Bíblia aqui está revelando que Deus, o eterno, o imutável, aquele que de fato sonda os corações, ele conhece as palavras dos homens, mesmo antes dessas palavras saírem na boca. E Davi reconheceu logo isso no Salmo 139, versículo 4. Antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já a conhece por completo. E os ímpios, os corações rebeldes, ouvem isso e ficam: estou em apuros. Então quer dizer que aquilo que eu pensei, aquilo que eu fiz, que ninguém sabe, Deus está vendo? Mas os crentes, aqueles que nasceram de novo, são como Davi no mesmo Salmo 139, versículo 6. O versículo 4, ele diz: antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já a conhece por completo. O versículo 6, ele diz: e isso é maravilhoso demais para mim. Eu fico impactado com essa verdade. Eu não nego essa verdade, eu aceito e me maravilho com essa verdade. Então, apesar dessa malícia, dessa surdina desses opositores, perceba, agora o próprio Jesus, isso é didático para mim e para você, igreja,
O próprio Jesus, ele toma a iniciativa. É ele que provoca a discussão, a tratativa do assunto, dessa questão. E ele chama todo mundo. Ele chama não só os fariseus, ele chama também os intérpretes da lei, os especialistas em direito religioso. E ele sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe que essa questão era uma questão difícil, até dentro do partido dos fariseus. Porque a maioria defendia que sim, o princípio da preservação da vida deveria imperar, deveria ser observado mesmo no dia de sábado. Mas tinha um outro grupo, como por exemplo, aquela pequena comunidade Qumran, que dizia que não, que mesmo no sábado, se uma vida estivesse ameaçada, que essa vida deveria esperar para ser salva até no dia seguinte. Então o nosso Redentor, sabendo que a celeuma era grande, ele disse: vocês estão querendo me intimidar? Vocês acham que eu tenho medo dessa questão? Aí ele joga para eles o ônus da prova. Vocês querem me acusar? Pois vocês vão ter que provar que eu estou errado. Ele pediu para que eles mesmos dessem a interpretação da lei de Moisés. Tragam para mim a interpretação. Vocês não se julgam conhecer? Vocês não se julgam interpretar perfeitamente a lei? Tragam para mim então a interpretação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E então, o versículo 4, eis a resposta. Eles não disseram nada. Então Jesus, continua o versículo 4, pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. Silêncio é a resposta daquele grupo de opositores maldosos, maliciosos. Eles quiseram o quê? Intimidar o Rei da Glória? Mas no fim eles se mostraram covardes. Não expressaram uma única palavra dos seus vergonhosos pensamentos, da sua vil intenção. Porque se eles dissessem que o homem podia ser curado, eles acabariam com o seu próprio argumento. Ficaria feio para eles. Mas se eles dissessem que não poderia ser curado, eles estariam indo somente contra toda a segunda tábua da lei inteira. Porque o resumo da segunda tábua da lei é: ame o seu próximo. Jesus sabe muito bem o que está fazendo. E agora então ele vai trazer uma resposta definitiva para acabar com essa discussão. E ele vai fazer isso em duas etapas. A primeira, ele vai fazer aquilo que humanamente era impossível. Curar hidropisia era impossível. Ainda hoje é muito difícil se identificar aonde é que está a causa, se é no coração, se é nos rins. Mas ele pega esse homem pela mão e o cura, e depois o despede. É interessante, porque mesmo aqueles que defendiam a preservação da vida, o não matarás, o sexto mandamento, diziam que no sábado só poderia ser obedecido se fosse risco de morte. A princípio não é o caso aqui. Então Jesus poderia ter se resguardado e ter feito esse mesmo milagre no dia seguinte, esperado só mais algumas horas. Mas Jesus não fez isso. Ele operou esse milagre no sábado, porque a segunda tábua da lei ensina: ame o seu próximo, faça o bem a ele. E é isso que ele faz. Aquele que é o Logos, eles se achavam conhecedores da lei. Aquele que é o Logos, que é o Verbo, que é a palavra de Deus, por meio do qual todas as coisas vieram a existir, eles se acham intérpretes da lei. Aquele que é a sabedoria de Deus, segundo Provérbios capítulo 2, aquele por meio do qual a sua vontade foi revelada, interpretada aos homens, ele mostrou que não só é permitido curar no sábado, mas é devido cumprir a vontade revelada de Deus no dia do descanso. O puritano inglês Thomas Beacon, ele fala uma frasezinha bem simples, mas bem profunda. Ele diz: Deus não ordena o descanso, o Shabá, para que nós
pareçamos santos. E é isso mesmo. A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não foram dados para mim e para você, igreja, para mudar a nossa aparência, as nossas vestimentas, enquanto nós ficamos calados no anonimato, ao lado, só observando. Não! A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o descanso, o quarto mandamento foi dado para nós, para mudar o nosso coração. E como o Evangelho apresenta a mudança do nosso coração através da palavra e dos mandamentos? Nos ensinando, ame. Imprimindo em nosso coração duplo amor. A primeira tábua, amor a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amor ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Amar aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Jesus o toma pela mão, toca nele, e então ele é curado. Não no dia do hipócrita descanso, mas no dia do gracioso, do amoroso descanso. E então ele pôde ir para casa curado, restaurado. Essa foi a primeira etapa da resposta definitiva de Jesus. A segunda etapa, Jesus vai aplicar essa segunda etapa, mostrando para os seus opositores um exemplo prático e cotidiano. Versículos 5 e 6. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Como eu já disse, tanto no Antigo Testamento, como na própria tradição rabínica, de modo geral, era ordenado a preservação da vida. Não matarás, Êxodo 20, 13, a lei de Moisés. Na verdade, a lei prescrevia que até a vida de um animal que fosse propriedade de um inimigo seu, a vida dele deveria ser preservada naquilo que dependesse de você. Êxodo 23, versículos 4 e 5, nos diz: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Está na Bíblia. Se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que odeia você, você não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Preservação da vida na lei, na palavra, para o bem. Por isso, a resposta daquelas raposas, lembra da exposição passada, Herodes? Ardiloso, mas insignificante, não traz ameaça nenhuma para Jesus. Continua o silêncio. Só que atenção, num primeiro momento, eles não quiseram responder. É lícito ou não curar no sábado? Eles se omitiram, se acovardaram. Agora, o evangelista Lucas faz questão de registrar, isso eles não puderam. Eles não puderam. Eles não tiveram o que dizer, não tiveram o que argumentar. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque eu e você podemos entrar numa discussão sem fim. E você pode ganhar de mim na discussão. Eu posso ganhar de você na discussão, no argumento. Mas do Senhor, todos nós juntos podemos ganhar. Porque o argumento de Deus é irrefutável. Ninguém consegue pegá-lo, encontrar nele alguma falta. Se isso acontece com você, se você quer culpar Deus das coisas ruins que acontecem na sua vida, pare com isso. Você não vai conseguir pegar Deus. E o argumento de Deus é esse argumento irrefutável. Os meus mandamentos eu dei para o bem dos homens. O argumento de Deus é: o dia do descanso foi dado para o bem do meu povo.
O argumento de Deus é: o dia do descanso é dia de cura. Você está ouvindo isso, meu irmão e minha irmã? O dia do descanso, o domingo, o sábado cristão, que começa de manhã, hoje, para as nossas atividades públicas aqui, 9 da manhã, não é 9h15, 9h20, 9h30. É dia de cura. É o dia do gracioso, não é o dia do hipócrita. Não é o dia do hipócrita, é o dia do gracioso descanso de Deus. Encerro essa mensagem com 4 aplicações práticas para a minha e para a sua vida. A primeira: muito cuidado, crente, ouvinte do Evangelho, com as pessoas que se aproximam de você. E que bom que vocês já me ouviram muito falar sobre união, unidade, amor, acolhimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter cuidado com as pessoas que se aproximam de você, que adulam você, que se esforçam para ser agradáveis a você, que sorriem, que fazem convites para você, que até beijam você, como aconteceu com Judas. Cuidado, porque podem ser pessoas ardilosas, podem ser pessoas traidoras, que estão ao seu lado, se aproximando de você apenas para ver o que você vai fazer, apenas para olhar insidiosamente a você. Aqueles que estão ouvindo a mensagem hoje, quer seja aqui presencialmente ou pela transmissão ou no futuro, e que se sentem chamados para serem ministros do Evangelho, escute bem isso, escute bem o que o Evangelho está dizendo aqui hoje. Muito cuidado, candidato ao ministério da palavra. Muitas e muitas e muitas pessoas vão se aproximar de você ardilosamente, para observar você, para ver o que você vai fazer, para tentar encontrar alguma coisa contra você. É por isso que a primeira característica que deve ser observada no candidato, segundo 1 Timóteo capítulo 3, segundo o Espírito Santo, é irrepreensíveis. Pessoas que são imperfeitas, mas que se esforçam para ter uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Muito cuidado, crente, com quem tenta a todo custo se aproximar de você e se apresentar diante de você como um padrão de piedade, forçosamente, um padrão de sabedoria. Preste muita atenção, crente, porque às vezes é até fácil de você identificar essas pessoas. São pessoas que chegam a ser até superficiais na maneira como agem para tentar convencer você de que são piedosas. Muito cuidado. Porque pessoas de fato piedosas não são identificadas por frações, mas por uma vida. Você vai identificar uma pessoa piedosa quando você começar a perceber essa pessoa dizendo: eu errei nisso, eu falhei nisso. Quando você vê um padrão de piedade que só aponta e só apresenta, chega perto de você para apontar o erro dos outros, muito cuidado com isso. Segundo conselho prático, todos extraídos dessa passagem. Cuidado para que você não seja essa pessoa. Muito cuidado para que você não seja essa pessoa traiçoeira que tenta vender essa falsa imagem de piedade, com o intuito ardiloso no coração, se valendo do fato de que ninguém sabe qual é a minha intenção. Ninguém sabe o que eu quero fazer. Muito cuidado, crente, sobretudo você, que se aproxima dos outros sem honestidade, que observa as ações dos outros, os erros, as falhas, não com o intuito de auxiliar as pessoas nas suas dificuldades, mas com o intuito de conhecer os pontos fracos. Aqui eu sei onde aqui é o ponto fraco. Aqui eu conheço. Eu sei aqui o que atinge. Muito cuidado para você não ser esta pessoa. Admita, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Admita que essa é a tendência do coração humano, crente. Essa é uma tendência do nosso coração e foi exatamente por isso que Cristo veio, para nos libertar da natureza pecaminosa, do mal que existe em nós. Sonde o seu próprio coração. Terceiro,
seja inocente como o homem hidrópico. Nós não temos nenhuma informação e nenhuma linha da Bíblia que esse homem está participando de nenhuma tramóia junto com os judeus. Ao contrário, nós só vemos o Senhor tratá-lo de maneira graciosa no dia do descanso. Por isso, eu enxergo para a minha própria vida o hidrópico como uma referência. Como é que eu posso ser como o hidrópico? Inchado? Não. Se apresente diante de Cristo. Se apresente diante de Cristo para que Ele possa curar você. Reconheça que você é enfermo, é enferma, e que você precisa que Cristo cure você. Cure as feridas da sua alma, os ressentimentos, as mágoas que você não consegue perdoar, ano após ano. Crente que não fala com crente, crente que não fala com familiar descrente. Apresente-se diante de Jesus exatamente como esse hidrópico fez, para que Ele cure você. É assim que o Evangelho nos mostra que os homens terão acesso ao reino. É assim. Os homens, as pessoas, só terão acesso ao reino se apresentando diante de Cristo e confiando que Ele pode curar você. Faça isso com fé, ouvinte do Evangelho, e Ele, por graça e misericórdia, vai tomar você pela mão. Cristo, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai tomar você pela mão para curar você. Ele tem poder para isso. Tão somente creia. Amém, igreja? Amém. Ele vai curar você. Se esse for o seu propósito, Ele vai curar você. Não importa qual estado você esteja, não importa. Ele tem poder e vai curar você. Quarto e por fim, Ele vai fazer isso neste gracioso dia do descanso, que segundo a Escritura ele pode ser aplicado pelo menos de duas formas. O gracioso dia do descanso, ainda não é o descanso final, é compreendido entre a sua vinda e ascensão e a sua segunda volta. É o que nós dizemos, as portas da graça estão abertas. A parábola do dono que está deixando a porta aberta ainda. Daqui a pouco ele se levanta para fechar, mas as portas estão abertas para que aquele que quiser entre, se achegue e tome parte no reino. Ele vai fazer isso nesse período, nesse gracioso dia do descanso. Mas de modo muito especial, Ele também faz isso nesse gracioso dia de descanso, nesse gracioso dia do Senhor, no meio da igreja, no meio da reunião do seu povo. Não falte quinta-feira. Você que podia estar aqui na quinta passada e não veio, não falte quinta-feira. Ouviremos sobre as reuniões de adoração como meio de graça. Já está pronto o estudo, não falte. Mas por que, pastor, no meio da igreja? Por que na reunião do povo dele? Por que não eu sozinho, eu sozinha? Por que não pela internet? Primeiro, porque ele decidiu assim. Segundo, porque a igreja, aonde a irmã Capitolina e a irmã Ana estão agora? Lá em Porto de Galinha, lá em outra fração da nossa família, é o corpo de Cristo, é o corpo dele, é onde as suas mãos, é onde os seus olhos, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios diz, é onde o seu corpo está. Então ele vai fazer isso nesse gracioso dia do descanso, no meio do seu povo reunido, enquanto as portas da graça ainda estão abertas. Mas deixe-me encerrar nesse quarto ponto ainda, trazendo uma palavra bem rápida sobre essa questão do dia do descanso ou dia do Senhor. Existem duas grandes tragédias em nossos dias.
A primeira delas é haver pessoas, eu estou sempre me referindo agora a crentes, que olham para o dia do Senhor, desconsiderando o que a palavra de Deus diz. Podem estar na igreja no domingo, pela manhã, à noite, mas decidem arbitrariamente não estar. Decidem desconsiderar completamente a voz de Deus. É uma tragédia. Mas a segunda grande tragédia é aquele outro grupo de crentes que é semelhante aos fariseus dos dias de Jesus. Os fariseus achavam que um legítimo prosélito era aquele, ou um legítimo judeu também, era aquele que obedecia perfeitamente o aspecto da circuncisão e o aspecto do dia do descanso. Quanto mais farisaico, quanto mais legalista fosse, mais obras, mais mérito achava que tinha. Eu escrevi um artigo há uns anos atrás, não é bem um artigo, foi mais um texto, eu acho que não está salvo em nenhuma rede social, em que estava tão forte isso, que eu decidi escrever. Houve uma época, não muito longe, e ainda tem muitos resquícios disso, no meio de muitos evangélicos, muitas igrejas, e nós, como igreja de tradição reformada, temos que tomar muito cuidado com relação a isso, de que ser reformado é cantar os salmos, e ser reformado é guardar o dia do Senhor. Comunidades no Recife em que nem esquentar a comida não esquenta, como gelada, para não acender fogo. Em compensação, outros aspectos piedosos da lei de Deus, completamente negligenciados. E eu não vou nem falar um ou outro exemplo para não escandalizar você. Então eu escrevi algo do que eu quero mencionar para você apenas um ou dois pontos. Não adianta eu e você estarmos na igreja, virmos no domingo, de manhã. Não, pastor, isso aí não cabe a mim. Eu estou na igreja no domingo, de manhã, de noite. Eu não falto uma reunião de doutrina, uma oração. É outra grande tragédia. O dia do Senhor não foi dado para mim e para você, para que nós sejamos egocêntricos, ufanados, para que nós nos achemos o suprassumo da fé evangélica, de modo que nós estejamos aqui, todas as cadeiras ocupadas, mas o nosso coração vazio e distante de Deus. Não. Como nós somos tendenciosos aos extremos. Misericórdia, Senhor. O que o Senhor quer de nós é que nós ouçamos a sua voz, não negligenciemos, não nos rebelemos com o dedo na face do nosso Deus, dizendo, eu não vou para a igreja no domingo. Mas, ao mesmo tempo, nós não interpretemos a sua santa, bendita, pura, benéfica lei do nosso próprio jeito, achando que eu vou estar na igreja porque o pastor gosta de me ver na igreja, eu vou estar na igreja porque isso, porque aquilo. Não, você vai estar porque é o dia do gracioso descanso. É o dia estabelecido por Deus para se encontrar de um modo especial com o seu povo, onde você vem ser curado, porque você passou a semana toda degladiando contra o inferno, contra o mundo, contra o pecado, contra a sua carne, e existem feridas abertas, e Cristo está aqui com o bálsamo, com o curativo, com a cura, com a graça, para fortalecer você, para animar você, para levantar você, para fortalecer você, para que você continue semana após semana. Muito cuidado, não incorramos. Eu repito o que disse no início da mensagem, essas posturas sistêmicas daqueles que se opõem a Jesus estão enclausuradas na semente do pecado que está dentro de mim e de você. E se nós não nos levantarmos contra isso na graça e na força do Senhor, nós sucumbiremos. Nós entraremos por essas belas portas de vidro sem estarmos preparados para receber do Senhor aquilo que Ele tem para dar para nós. O dia do Senhor não é meu,
não é seu. O dia do Senhor é de quem? É do Senhor. E o dia que é do Senhor foi dado de modo muito especial para o meu bem e para o seu bem. É o dia do gracioso descanso do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, excelso, que habita nos mais altos céus, mas que também habita no meio de um povo contrito, quebrantado, humilhado. Obrigado, Senhor, por este dia gracioso. Obrigado, Senhor, porque nós começamos este culto ouvindo a Tua voz nos convocando para que nos apresentássemos diante de Ti. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque estamos na condição do hidrópico, estamos inchados, enfermos, necessitados da Tua intervenção na nossa vida e não nos apresentamos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas aqui estamos agradecidos por termos ouvido a Tua voz falando conosco. Agora apenas nós Te suplicamos que o Senhor nos ajude, ó Senhor Jesus Cristo, a nos colocarmos diante do Senhor, com fé, na certeza mais convicta do nosso coração, de que o Senhor não só tem todo o poder, mas o Senhor graciosamente quer nos curar completamente, quer nos tomar pela mão e quer nos restaurar. Continue falando conosco, ó Espírito Santo de Deus, é o que nós humildemente Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.